Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração. Estamos aqui para mais um vídeo devocional. Eu marquei de começar às 15, comecei um pouquinho depois que meu marido tá fazendo meu filho dormir na rede, já tá vindo já para poder compartilhar um pouquinho, nos ajudar hoje com o estudo da Palavra de Deus. Amém? Lembrando que eu venho sempre trazer essas lives devocionais com o intuito de compartilhar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, de como a gente pode aplicar de maneira prática os ensinos bíblicos e tudo que nós temos aprendido com a leitura bíblica diária. Lembrando que a gente lê a Bíblia toda em um ano, geralmente 3 capítulos por dia, e aí lá no final do ano a gente termina a leitura bíblica. E eu sempre gosto de compartilhar aquilo que Deus fala comigo. E lembrando, gente, a intenção não é falar de maneira teológica, sistemática, é realmente compartilhar princípios práticos. Quando eu leio isso aqui, o que Deus fala comigo para eu viver? E aí eu quero compartilhar isso com vocês. E aí vocês também, cada um que tem acompanhado essa live, vocês devem se aprofundar nesse ensino, deve se aprofundar nessa teologia bíblica, deve procurar mais informações, deve expandir a sua mente, o seu espírito para compreender das grandezas de Deus, porque o que eu falo aqui é só um pouquinho de profunda e infinita profundidade de revelação que Deus tem para nós por meio da sua palavra, amém? Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o dia da expiação, que acontece até hoje, né? Não para nós os crentes em Cristo Jesus, mas para os judeus que ainda não se converteram, que ainda não creem que o Messias já veio, eles ainda praticam essa lei, né? Existe o Yom Kippur, na verdade eu vou falar bem em portuguesado, né? Yom Kippur, que é o dia da expiação. Eles ficam em jejum, eles fazem, né, todo o ritual de toda essa cerimônia uma vez por ano, o povo de Israel. Mas depois o Edmundo vai falar sobre isso, amém? Daqui a pouco ele tá vindo pra cá, mas eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 17, 18 e 19, que é a leitura de hoje, até que Edmundo vem e fala sobre o 16. E aí, gente, uma coisa que é interessante no capítulo 17 é que Deus estabelece leis, e Deus, ele cerca o povo para que o povo faça tudo aquilo que ele espera, da maneira que Deus espera, e não se perca. Às vezes os limites que Deus nos dá, essa cerca que muitas vezes Deus coloca, não é por causa de sua tirania, eu sempre falo isso, mas é sobre um cuidado de Deus, que nos coloca em um lugar para que nós não venhamos nos desviar. Deus está falando para o povo o seguinte: se uma pessoa sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer outro lugar, ao invés de levá-lo para a tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, então essa pessoa será tão culpada quanto um assassino. Ela vai ser culpada de assassinato. Por quê, gente? O que acontece? E hoje é tão claro para mim, é tão nítido como as pessoas muitas das vezes querem fazer o que é certo, mas do jeito delas, né? O que é certo é sacrificar e levar para o sacerdote. Então eu vou sacrificar, mas ao invés de levar para o sacerdote, eu vou fazer outra coisa com isso aqui. Eu vou definir, sempre eu. Olha a nossa luta para tirar esse controle das nossas mãos e fazer aquilo que Deus ordena que nós façamos. Porque a gente acha que nós somos ótimos administradores, né? E Deus estava instituindo que agora um lugar de oferecer sacrifício era a porta da tenda ali, era no tabernáculo. E o sacrifício para Deus deveria ser entregue ao sacerdote. Imagina só o perigo de uma rebelião. As pessoas, então a partir de agora, ao invés de oferecer esse sacrifício para o sacerdote, para Arão e seus filhos, eu vou sacrificar em outro lugar e vou oferecer para outra pessoa, que eu acho que é melhor do que os filhos de Arão. Porque para mim aquela outra pessoa merece mais. E hoje eu vejo muitas pessoas até fazendo isso. Tem gente que fala com a gente assim: eu acho legal o projeto que vocês têm na igreja, no Padre Libério, será que eu posso pegar meu dízimo e devolver lá? E a gente explica para a pessoa o dízimo, que é uma coisa que o Senhor, que continua na nova aliança, né? Essa redenção, lembra que eu falei sobre a redenção? São 10% que nós devolvemos para Deus e não está no nosso controle. Deus falou: entrega o dízimo ali na casa do tesouro, onde você está ali, onde o seu pastor te serve, onde você tá ali você tem seus líderes, tem aconselhamento da parte dos seus líderes.
Mas meus líderes, mas foi você que escolheu estar ali, não é? Se você escolheu a sua liderança, então devolve o líder na casa onde você tem participado do pão. Você não pode pegar o seu dízimo e escolher, então aqui ó, é meu dízimo, deu R$200, então eu vou pegar 100 e vou devolver só 100. Os outros 100 eu vou comprar uma cesta básica. Vocês estão entendendo por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque às vezes a gente pega aquilo que a gente deve fazer e faz do nosso jeito. Deus está falando assim pro povo aqui, ó. O lugar de sacrificar é em frente ao tabernáculo. A pessoa que vocês vão entregar é o sacerdote. Se fizer isso, esse sacrifício em outro lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser tão culpado quanto um assassino é culpado. Por causa de quê? Porque o nosso coração é tão rebelde que às vezes a gente continua fazendo, por isso que tem tanta seita. Porque as pessoas começam e tentam fazer aquilo que é certo, querendo continuar a lei de Deus e fazer o que Deus ordena, e eles têm até a Bíblia, e aí eles seguem a Bíblia, mas aí eles mudam algumas coisinhas ou outras para se adaptar àquilo que eles querem acreditar. Deus está falando, a lei é essa, deve ser feito assim. Não inventem de fazer isso em outro lugar. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, para seguir a Bíblia e a palavra de Deus do jeito que ela manda a gente viver. Para que a gente não se perca e receba a culpa. Porque às vezes a gente está fazendo o que é certo, mas fazemos do jeito errado. Então nós temos que tomar cuidado de viver a lei de Deus. E lembrando que nós não temos que nos preocupar mais. Levítico é uma sombra que aponta para Jesus. Nós não temos mais que sacrificar animal nenhum. Eu estou falando de um princípio que nós temos que entender. Que a gente não faz as coisas do nosso jeito, a gente faz as coisas do jeito de Deus. Cuidado para que o seu coração não se rebele à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então se Deus é amor, então Deus me ama, né? Certo, Deus me ama. Então Deus vai me querer fazer feliz, certo? Mas eu só estou feliz. Vou falar uma coisa bem difícil para vocês entenderem, assim. Vou falar uma coisa bem drástica, mas para poder ficar entendível o que eu tô querendo dizer. Não, eu sou feliz quando eu tenho relação sexual com criança. Então, se Deus me ama e Ele me quer feliz, então eu posso ser um pedófilo. E aí Deus tá falando, não. A lei de Deus não muda. Segundo aquilo que eu acredito, baseado em princípios distorcidos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus é justo, Ele estabelece limites, Ele estabelece regras, Ele estabelece leis, e cabe a nós obedecê-los. Entendendo que Deus nos ama, entendendo que esses limites, esses princípios que Ele estabelece, é justamente por amor, mas nós precisamos obedecer. E aí, gente, eu acho interessante que a Bíblia vai falar aqui que as pessoas não deveriam comer sangue, porque o sangue contém vida. Lembra que tudo volta para Jesus? Deus está mostrando aqui em Levítico. Presta atenção, a vida está no sangue. Não se esqueçam, a vida está no sangue. Sabe quando você quer explicar vai contar uma historinha para uma criança, e aí você tem uma lição de moral no final. E aí você fica frisando alguns pontos, porque lá no final vai fazer sentido. É basicamente isso que Deus fez no decorrer de toda a história da humanidade. Ele foi destacando pontos para que ficassem claros, para que um dia em Cristo Jesus, isso que era a sombra se tornasse nítido e fácil de entender. No sangue está a vida. Pois a vida do corpo está no sangue. E quem é o corpo? O corpo é a igreja. E quem é a vida do corpo? É Jesus. Nós só temos vida por meio do sangue de Jesus. O livro de Levítico está deixando isso claro. A vida de vocês estará no sangue do sacrifício daquele que vai pagar com todo o seu sangue pelo pecado de vocês. E o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos limpa de toda iniquidade. Amém? Então que nós possamos entender que Deus estava dando revelações que foram progressivas no decorrer do tempo da humanidade, e tudo apontava diretamente para o nosso Senhor, que Jesus deu a vida por nós naquela cruz, e por isso nós somos salvos, por causa da cruz de Cristo. Somente por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E aí, gente, no capítulo 18 vai falar umas coisas bem pesadas. Eu comecei falando umas coisas pesadas de pedofilia, mas é porque tem pessoas, gente, que tem a mente cauterizada. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que elas vão de forma maligna, porque o diabo que faz isso, ele distorce a palavra de Deus.
Não é, olha a estratégia do diabo. Ele chega para Jesus e fala assim: mas a Bíblia não diz que dará ordem aos anjos a seu respeito? Então pula daqui. É isso que o diabo faz, ele distorce a própria palavra. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, com o nosso coração, para que a gente não venha usar a palavra ao nosso favor, porque a palavra ela sempre vai trazer confronto. A gente vai chorar, a gente vai, ai meu Deus, se derramar ali na presença de Deus, querer se tornar uma pessoa melhor, porque é isso que a palavra faz com a gente. Ela vai nos tornar mais parecidos com Jesus. E Jesus foi obediente até a morte. Em morte de cruz. Então nós precisamos abrir o nosso coração para viver o que a Bíblia diz que a gente tem que viver. No capítulo 18 vai falar umas coisas bem pesadas, que fala assim sobre vários tipos de relações sexuais ilícitas, várias coisas assim perversas, de perversão mesmo. E aí eu queria explicar uma coisinha para vocês. Por mais que seja difícil ler isso, por que Deus está falando tudo isso com o povo? Nossa, não pode ter relação com o animal, não pode ter relação com a mãe, né? Para nossa cultura é tão óbvio. Não ter relações sexuais com sua mãe, não ter relações sexuais com outras mulheres do seu pai, não ter relações sexuais com sua irmã. Para nós hoje, gente, é óbvio, mas olha o início do capítulo, que Deus deixou claro para mim quando eu li hoje. Dê as seguintes instruções para o povo de Israel: não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde vocês vão. Não imitem o estilo de vida deles, obedeçam aos meus decretos. Por que Deus está falando tudo isso? Porque aquele povo, o povo de Israel, ia chegar num lugar, gente, numa terra, onde eles iam se deparar com pessoas que faziam isso. Pessoas, gente, que entregavam seus filhos queimados como oferta, sacrifício para Moloque. Por quê? Porque é comum, todo mundo faz isso. Pega o bebê recém-nascido, porque assim a gente vai ser aceito diante de Deus. Pega o seu bebezinho recém-nascido e joga numa fogueira. E assim você está oferecendo para Moloque. Para nós é esdrúxulo, né? Mas para o povo de Canaã, existiam pessoas que faziam aquilo, que era a cultura daquele povo. Então Deus está falando assim, ó, quando vocês chegarem em Canaã, prestem bastante atenção. Não façam aquilo que aquele povo faz. Não se entreguem às práticas daquilo que aquele povo pratica. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus te deixa claro. No final, ele até fala, olha... ele no final, gente, deixa eu achar aqui. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com essas práticas. O que vai acontecer, gente? A terra foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Deus está falando assim, ó, eu só estou enviando vocês para essa terra porque a iniquidade do povo lá foi tão grande que a própria terra está prestes a vomitar o povo de lá. Assim como Sodoma e Gomorra foi totalmente destruído por fogo e enxofre que caiu do céu, assim o povo de Canaã seria expulso da terra por causa da iniquidade deles. E o que eles faziam, gente? Eles tinham relações sexuais ilícitas com pessoas da própria família. Eles, aí vai falar sobre relações sexuais com animais, vai falar sobre entregar o filho para Moloque, vai falar sobre todo tipo de perversão, vai falar sobre a homossexualidade, vai falar sobre coisas que para Deus, diz a palavra de Deus, são detestáveis. E aí Deus está falando, eu estou preparando vocês, porque vocês vão chegar lá. E quando vocês chegarem lá, não imitem aquilo que o povo daquela terra faz. Então às vezes a gente pensa, por que essas coisas estão escritas na Bíblia? Deus estava preparando o povo, porque Deus é um bom pai. Ele está preparando, vocês vão chegar lá, não pensem que é normal. Porque, gente, sabe qual que é o problema de hoje em dia? A gente vê, por exemplo, aquele caso da moça que entrou lá no tapete vermelho e tirou toda a roupa e ficou nua. E aí a gente não faz isso? A gente não faz. Porque qual que é a estratégia do diabo? Ele torna uma coisa esdrúxula. Aquela coisa terrível. Mas aí, as coisas que são, de fato, as sensatas, a gente vai... Não, gente. Se uma mulher ficou nua, não tem nada a ver eu andar com o cropped. Não tem nada a ver. Não. Pior é aquilo que aquela mulher fez. Eu ainda tô cobrindo meus seios. Você entende? Então, qual que é a estratégia do diabo? Ele torna coisas extremamente... acho que, gente, só tá essa palavra na minha cabeça, assim, algo que te deixa boquiaberto, assim, algo esdrúxulo mesmo. E aí as outras coisas que são pecado também, mas que são menores, acabam se tornando aceitáveis. E é aí que a gente tem que tomar cuidado.
Porque tem muita coisa que pro mundo é aceitável, mas para Deus não é. E que às vezes a gente pensa assim, não, é só, não tem nada a ver. Mas é uma coisinha que abre porta para uma coisa maior, que abre porta para uma coisa maior. E todo pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa vida é uma luta, gente. É uma luta contra o pecado. Se a gente não luta contra o pecado, se o pecado não nos incomoda, se a gente já pensa que tá tudo bem, que a gente tá ótimo, então nós não estamos vivendo o cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro nos impulsiona a fazer mais, a viver mais, a se arrepender mais, a buscar ser melhor para Deus. Por quê? O nosso padrão não é aquela pessoa que a gente está vendo. Não, mas a moça da igreja lá, que canta lá na frente, não fez isso, por que eu vou fazer? O padrão não é a moça lá da frente. Não é nem o pastor. O padrão é Jesus Cristo. E esse é o padrão, esse é o alvo que nós temos para alcançar. Então, Deus está deixando ali para o povo. Não se esqueçam, vocês vão chegar lá e vocês vão ver coisas terríveis. Não participe delas. Porque vocês são meu povo escolhido e é um povo santo. Glória a Deus por isso. No capítulo 19, eu achei bem prático o capítulo 19, porque fala de muitas coisas assim práticas. Eu queria falar de muitas delas, mas eu vou falar aqui algumas. Olha só. Primeira coisa, eu tava lendo, a Cecília estava do lado, eu amei. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e seu pai. Então, gente, é uma ordenança, honrar pai e mãe. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e falando isso. Minha mãe falou comigo ontem assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. 10 filhos não cristãos. Porque os filhos cristãos verdadeiros, eles vão honrar o pai e a mãe. E vão cuidar até o fim deles. É isso que nós devemos fazer, se nós formos verdadeiramente cristãos. Amém? Gente, não podemos pegar a lei e pegar só parte dela, a parte que nos interessa. 10 filhos não cuidam de uma mãe, mas devem. Deveriam. Nós devemos. Nós devemos cuidar com todo carinho e respeito. A Bíblia diz, mostrem respeito, honrem cada um de vocês, o seu pai e a sua mãe. Outras coisas, Deus falou, não façam imagens de ídolos para vocês, representando deuses. Não fala assim, ó, isso aqui é um deus. Eu achei essa arminha aqui do meu filho. A partir de agora, essa arma para mim é um Deus e eu vou pedir para ela algumas coisas. E eu creio de todo o meu coração que ela vai me conceder. Deus está falando, não crie imagens. Não faça para vocês ídolos. Naquela época, gente, era muito comum, hoje também, né? Era muito comum esses ídolos do lar. Então as pessoas tinham ídolos e elas colocavam nas casas ali aqueles ídolos e elas acreditavam, aquele ídolo ali ele me traz fertilidade, aquele ídolo ali ele me traz prosperidade, aquele ídolo ali me traz a chuva na época que a gente precisa, porque é plantação e colheita, né, o modo de subsistência. Aquele ídolo ali cuida da saúde e as pessoas elas sempre querem ver, elas querem apalpar, elas querem um Deus que elas possam controlar. E o nosso Deus não é assim. Né? O nosso Deus, ele é um Deus invisível e nós nos relacionamos com ele por meio da fé. Outras coisas que eu acho interessante, amo essa parte. Olha o que essa parte fala. Quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deus está falando assim, ó, você tem uma plantação? Não colhe tudo dela para você. Olha que interessante. Você tem uma plantação de uva, sabe aqueles cachos que quando você vai colocando assim lá para colheita, cai no chão? Não panha eles. Sabe aqueles últimos que ficam lá nas videiras? Não panha eles. E a plantação é minha, tá? Deus está falando para mim. A plantação é sua, mas eu estou te dizendo. Não pegue tudo para você. Aquilo que cair no chão, os últimos cachos que ficarem na videira, vocês vão deixar para os pobres e os estrangeiros que vivem entre vocês. E é isso que Ruth fez, né? Quando Ruth e Noemi voltaram para Belém, Ruth foi lá e foi catar essas espigas, as espigas que caíram no chão, foi catar as espigas que ainda sobravam, né? Nas lavouras. Então, Deus tinha tanto cuidado com os pobres e Ele está ensinando aos donos das plantações, não sejam egoístas. O que a gente faz hoje? Aproveita, gente. A gente aproveita tudo, a gente suga tudo. Tudo que é meu, é meus propósitos, meus sonhos, meus projetos. A gente torce, assim, tudo que a gente puder. E se a gente puder ganhar mais, se a gente puder arrumar um bico, um emprego a mais, pra gente ter mais, pra gente guardar mais, pra gente gastar mais conosco mesmos. E olha o princípio. Olha o que Deus falou. Vocês não vão gastar tudo com vocês mesmos. Deixa o que cair no chão, deixa o que sobrar lá nos pés.
para os pobres e estrangeiros. Como que eu vou aplicar isso na prática, gente? Eu vou aplicar isso na prática entendendo que o meu dinheiro, os meus bens, os meus recursos financeiros não são só para mim. Não são só para minha casa, não são só para o meu bel prazer. Não é, sempre que sobrar qualquer coisa, então eu vou comprar uma carne melhor, vou fazer um churrasquinho, porque a gente é muito assim, né? Não, se sobrar mês que vem, então eu vou num rodízio. E a gente tem ficado cada vez mais egoísta, mas Deus, ele é o Deus dos pobres e das viúvas, dos órfãos e das viúvas. Então nós precisamos separar parte dos nossos recursos para abençoar famílias que a gente sabe que realmente estão precisando. Separar parte do nosso recurso para abençoar pessoas, para investir em pessoas, para investir em projetos, em instituições. Você conhece algum missionário que está fazendo uma obra? Abençoa ele. Você conhece alguma pessoa que está lá, que está entregando marmita, que está cuidando? Vai lá e fala, como que eu posso fazer para te ajudar? Como que eu posso fazer? Olha, eu estou vendo seu projeto. Às vezes Deus vai destacar alguém. Né? A Kátia acabou de entrar aqui, né? Oi, Kátia. Gente, eles têm um ministério infantil maravilhoso em Tavares. E aí estão sempre procurando recursos para fazer tudo que Deus tem para eles fazerem. E fazem coisas para aquelas crianças e estão ali plantando sementes eternas no coração delas. E aí o que a gente faz? A gente olha para o nosso recurso e pensa, como que eu posso abençoar aquele ministério? O que eu posso fazer para ajudar? Ah, eu não tenho dinheiro. Então, olha, estão fazendo... Oi, querida. Estão fazendo bazar, eu vou abençoar com roupa, vou abençoar com mão de obra. Como a gente precisa de mão de obra, né? Olha só, aqui em Levítico capítulo 19, está falando que Deus falou, não pega tudo da sua plantação para você. Deixa parte para abençoar outras pessoas, pessoas que precisam. Então, abre os seus olhos para que você possa ajudar instituições, projetos, missionários, pessoas, famílias, crianças, igrejas que estão realmente precisando. E não, lembre-se sempre disso, não sejam egoístas. É isso que o povo de Jesus, que os discípulos de Jesus fizeram. Vocês lembram quando Deus vai falar? Era até sábado. Jesus vai falar assim: olha, eu sou o Senhor do sábado. Deixa eu só ver o que a Kátia falou. É verdade, a mão do Senhor está sempre esticada para nós quando nós resolvemos dividir. É verdade, gente. Tem eu vou entrar nesse parênteses rapidinho. Tem um versículo bíblico que fala assim: ó, o generoso prosperará. Gente, quanto mais a gente abençoa pessoas, mais Deus nos abençoa. Sabe, eu não sou contra pessoas venderem coisas, mas eu aprendi que quando eu dou, eu ganho muito mais. Muito mais. Então eu aprendi isso. Para mim vale mais o que eu puder abençoar, eu abençoo, do que eu vender. Porque aí eu sei que Deus vai me retribuir. E, gente, a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você emprestar para o pobre, Deus vai te pagar. É basicamente isso que a Bíblia diz. Dividir em amor. Glória a Deus. Então, gente, Jesus estava passeando com seus discípulos ali num sábado e os discípulos começam a pegar espigas de um campo. Por quê? Por causa dessa lei aqui, que era possível, as pessoas podiam participar das colheitas, podiam participar dos últimos frutos, podiam participar daquilo que caía no chão, podiam comer quem estava com fome, quem estava passando ali, que era estrangeiro naquele lugar. Eles tinham essa permissão da lei levítica. Eles não estavam fazendo errado, não estavam roubando nada. Só que os fariseus reclamaram porque era sábado, né? E aí Deus vai falar assim, olha, eu sou até Senhor do sábado. O Senhor Jesus é Senhor até do sábado. E aí, gente, continua falando assim, inclusive sobre o que a Kátia está falando, olha, não procurem se vingar, nem guardem rancor de ninguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmos. Não, vou voltar um pouquinho antes de chegar aqui. Vou voltar, gente, lá no versículo 14, Levítico 19, que a gente tá. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Quando eu tava lendo isso, eu achei tão interessante, porque olha só, quando você insulta um surdo, ele não escuta. Quando você faz um cego tropeçar, ele não vai ver quem fez isso. Mas aí a próxima frase é, temam a Deus. Por quê, gente? Porque o surdo pode até não te ouvir, o seu insulto. O cego pode até não ver aquilo que você fez. Eu tô com a palavra aqui, mas eu não quero falar ela. Queria falar outra. Essa covardia que você fez. Mas Deus vê. Porque Deus não é surdo e Deus não é cego. Então Deus está falando assim, ó, aquilo que você pode fazer com alguém, mesmo que essa pessoa não veja, não se esqueça, tema a Deus, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E Deus é justo. Então não importa se vão ver, se não vão ver, não importa se vão ouvir, se não vão ouvir. Deus vê tudo e Deus ouve tudo. Tema a Deus.
E aí, outra parte que fala assim, bem interessante, nessa versão, fala assim, ó, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Olha isso aqui, gente. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aquele que errar. Esses dias uma menina me mandou mensagem e falou assim, eu queria um conselho seu, mas você não pode contar pra minha mãe. Aí eu falei assim, se não tiver nenhum risco de vida, aí eu não vou contar. Mas se tiver risco de vida, eu não vou guardar segredo. Porque, gente, olha o que tá falando aqui. Que se a vida de alguém, não fique de braço cruzado quando a vida de alguém correr perigo. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas que estão assim, realmente indo para uma direção, um caminho de morte, e a gente não tá fazendo nada. Ah, mas eu vou ficar falando, a pessoa não gosta de ouvir, mas a pessoa não vai entender, eu vou arrumar o problema, mas ele vai morrer. Vamos falar espiritualmente? Olha o que tá falando. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Se você não fizer nada, se você não falar nada, ele vai morrer. E ele vai ter morte eterna. Não fica de braço cruzado. Se você viu que alguém está fazendo alguma coisa, se você viu que alguém não está vivendo a palavra da maneira como deveria agir, você está de braço cruzado, você está indo contra um princípio que Deus colocou na sua palavra. Gente, não é fácil falar a verdade bíblica, né? Não estou falando verdade, assim, eu falo a verdade, eu estou falando verdade bíblica. Ela é confrontadora, ela é difícil de falar, ela é difícil de ouvir, mas ela é necessária. Se você está vendo que a vida de alguém corre perigo e você não faz nada, então é como aquele atalaia que deveria estar gritando, olha, tá chegando inimigo, se prepara. Mas se você não gritar, o inimigo vai vir, aquela pessoa vai morrer e o sangue daquela pessoa vai ser cobrado na sua mão. Se você tá vendo que alguém tá indo pra um caminho errado, gente, a gente tem que amar as pessoas. Às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa, a pessoa tá indo atrás de coisa, a pessoa tá se entregando a uma coisa que é o fim dela. E a gente tá lá, deixa ela, foi uma escolha dela, cada um que pague. Eu que não quero problema. Deus tá falando, se você teme a Deus, confronte as pessoas sem rodeio, por amor, gente. É por amor, eu falo com minha filha coisas por amor. Tipo assim, domingo ela comeu pra caramba doce, segunda-feira ela falou assim, a gente pode comer sorvete? Eu poderia comprar sorvete pra ela, mas eu falei, filho, deixa eu te ensinar uma coisa, por amor, não, hoje não. Você comeu doce ontem, não tem que ter equilíbrio na vida. Tem coisa que a gente pode até dar, mas por amor a gente vai falar não. Tem coisa que eu preciso ser dura com ela, falar, o que você fez foi egoísta, foi irresponsável. E é difícil disciplinar, mas é necessário. Se a gente quer criar, né, homens e mulheres adultos maduros, então a gente vai ter que confrontá-los quando criança, né? Então nós precisamos não ficar de braços cruzados, mas falar da verdade em amor. Nós precisamos ser mais intencionais, que tem gente morrendo, gente, a gente tá de braço cruzado. E aí vai falar sobre isso, não procurem se vingar, não guarde rancor de alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Jesus depois vai resumir toda a lei com esse mandamento, né? O primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Já tá ficando bem grande essa live, então eu vou terminar aqui. Isso. Honrar os anciãos, é muito importante a gente honrar as pessoas mais velhas também, não participar de adivinhação nem feitiçaria, não usar medidas desonestas, porque Deus é justo. É isso, eu vou chamar meu marido para ele poder falar de Azazel. Amor! Porque senão vai ficar muito longa essa live, né, gente? Essa live ficou desnecessária. Vem compartilhar com a gente. Pra quem não conhece, gente, esse é meu marido, Edmundo Oliveira. E ele vai falar um pouquinho, eu pedi ele para nos ajudar, né? Ele vai falar um pouquinho sobre Levítico capítulo 16, que fala um pouquinho sobre o dia da expiação e fala dos 2 bodes. Um desses bodes recebe o nome, né? O outro não recebe nome, né? Não. Que é o Azazel. É difícil, né, de interpretação, então eu pedi ele ajuda para falar um pouquinho sobre isso. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Boa tarde. Lorena me deu um desafio, né? Muito grande, inclusive. Você vai participar mais vezes, viu? Meu Deus. Eu, inclusive, já vi até... Esse é um tema muito desafiador, irmãos, porque até mesmo debates feitos por grandes teólogos, né? Em alguns casos existem divergências de pensamento,
mas para honra e glória do nome do Senhor, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ilumina, que nos direciona, que nos traz entendimento, né? E a grande maioria dos teólogos, né, concorda com isso que eu vou falar. Quando a gente fala a respeito do bode de Azazel, que está lá em Levítico 16, ele é um bode que tem uma participação muito relevante no dia da expiação. Assim como eu escutei a Lorena falando, né, no dia de Yom Kippur, que era o dia mais importante para todos os judeus. Era o dia em que o pecado de toda a sociedade judaica seria perdoado. Seria enviado um sacrifício, né, derramado sobre um sacrifício substitutivo. Até mesmo em algumas Bíblias trazem, né, o termo sacrifício vicário, aquele, né, o cordeiro vicário, aquele que substitui o nosso lugar. Então, esse dia era muito relevante para o povo de Deus. E era onde o sumo sacerdote pegava alguns animais e apresentava-os diante do Senhor. E é dentro desse contexto que, nesse caso, o Senhor instrui a Moisés e a Arão que eles deveriam recolher 2 bodes para 2 funções distintas e muito bem específicas. Um desses bodes, né, seria lançar a sorte sobre eles, e um desses bodes seria reservado como oferta pelo pecado do povo, e o outro seria reservado para fazer purificação, para fazer expiação pelo pecado do povo. E é interessante que os dois, eles tinham ainda que funções distintas, né, porque ainda que a conclusão deles seria coisas opostas, um se manteria vivo e o outro morreria, os dois cumpriam uma mesma função, que era a função de aplacar a ira de Deus, que era a função de perdoar os nossos pecados. Então ali quando Arão ele reserva um bode para sacrifício, eu creio que para a maioria dos cristãos isso é mais fácil de compreender. Tá? O animal era sacrificado em nosso lugar, assim como lá na frente a palavra de Deus, né, ela nos orienta mediante a revelação que Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Ele morreu em nosso favor. Até mesmo Isaías 53, né, profetiza falando a respeito disso. Mas quando a gente olha para esse bode de Azazel, que era um bode que estava, né, até mesmo Azazel não tem uma tradução muito clara. Em alguns textos falam, né, o bode expiatório, né, o bode Azazel, o bode emissário. Era um bode que era enviado para o deserto e seria mantido vivo. Mas o mais interessante quando a gente fala a respeito desse bode, e só uma pergunta, falar só do bode de Azazel, né? Não, o que você tiver no coração, isso para falar. Tá. Quando a gente fala a respeito do bode de Azazel, desse bode emissário, até mesmo foi daí, né, que surgiu esse termo, a pessoa está servindo como bode expiatório. É uma pessoa que leva a culpa pelo outro. Então esse termo surgiu da palavra de Deus. Aí, quando Arão ele realizava o ritual sacrificial com o primeiro bode que era ofertado, apresentava o sangue dele diante do Senhor, depois ele se voltava para o bode de Azazel e Arão ele colocava as mãos sobre aquele animal e transferia o pecado de toda a comunidade para a cabeça, para os ombros, para aquele animal. E ele era enviado para o deserto para poder fazer expiação, para poder fazer purificação. E o que eu entendo? Tanto o bode que era sacrificado, como também o bode que se mantinha vivo, apontavam para Jesus Cristo. Uau. Isaías 53 nós temos, né, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós entendemos que Jesus ele levou sobre si. Quando João Batista estava pregando e ele vê de repente Jesus passando, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um cordeiro que estava vivo, era um ser que estava vivo. Então Jesus Cristo, ele ao morrer na cruz do Calvário, ele carregou sobre si todos os nossos pecados, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E ele permanece vivo fazendo expiação constantemente por nossos pecados, fazendo essa mediação, permitindo que haja de fato ainda um contato entre nós e Deus. Eu gosto muito quando a palavra de Deus fala, né, tanto em Efésios, quando Paulo escreve aos Colossenses, que Cristo ele veio reconciliar consigo o mundo. Né? Paulo também fala isso na sua carta aos Coríntios. Então existe um ministério da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus,
mas Cristo, ele morreu para que essa amizade fosse restaurada, e Cristo permanece vivo como se fosse uma espécie de manutenção dessa amizade. Quando nós pecamos, o nosso pecado, quando arrependemos-nos, ele é transferido para esse bode que permanece vivo, que permanece, que foi enviado para o deserto, que foi enviado para uma terra distante. E é interessante que Hebreus fala que o Senhor, não acho que é Hebreus 10, vai falar que o Senhor, ele faz uma nova aliança conosco, em que as leis dele não seriam mais escritas em tábuas de pedra, mas na carne, no coração, e ele não se lembraria mais do nosso pecado. Por isso que esse bode no Antigo Testamento, em Levítico 16, aponta para Cristo, porque foi levado para uma terra distante de forma que o Senhor não se lembra mais, de forma que o Senhor, ele não os considera mais. E é interessante que, assim como a Lorena vem trazendo, né, todos esses apontamentos, tanto para Cristo, quanto também a revelação, aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, uma coisa que marca muito o meu coração é que no Antigo Testamento existia uma série de sacrifícios, de animais, de seres ali, que não eram da mesma semelhança dos homens, não eram da mesma natureza que o homem, eles eram seres carnais, que poderiam ofertar, né, ter o seu sangue sendo derramado, mas não eram da mesma, eu acho que natureza seria o termo mais certo, né? Não eram mesmo da mesma natureza que os homens. Mas quando Paulo ele fala aos romanos, ele fala que Cristo, que Deus, ele fez aquilo que a lei não conseguia fazer, porque ela estava enferma por conta do homem, a lei estava doente. Então Deus, ele envia o seu Filho, aí ele fala em semelhança de carne humana, na mesma aparência dos homens, para que Cristo pudesse subjugar o poder do pecado, para que Cristo pudesse fazer a purificação plena, completa, total, eterna em favor das nossas vidas. Então, ambos os bodes apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É tudo sobre Ele. Sempre. Obrigada, viu, pela sua participação. Gente, então é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã, se Jesus permitir. No fundo tudo aponta para Jesus, amém? Vem cá, que você quer aparecer, eu sei que você quer. Tá aqui no meio. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Beijo. Até amanhã, gente, se assim Jesus permitir. Com Deus.